Mas muito bom dia. Muito bom dia, nossa estreia podcast Pode Crescer. E aí? Bom, eu não consigo me ver por aqui, mas bora lá, vamos tocar o barco aqui. E aí, então, tá animada com poder falar para as pessoas um novo canal? Tá chiando. Peraí, vamos arrumar. Estão se ouvindo bem? Estão se ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Mas parece que está estourando um pouco o áudio aqui, mas acho que se afastar o microfone ele fica melhor. Estreia Pode Crescer quem? Um novo canal que a gente pode aí Falar sobre constelação? né, chegar nas pessoas de uma forma diferenciada também. Né? Eu acho que a gente estava precisando de algo assim ao vivo e que abranja mais pessoas, cada vez mais pessoas sabendo sobre constelação familiar. E é uma ferramenta sensacional para quem tem problemas de trava na sua própria vida, para quem não consegue entender por que não tem crescimento pessoal, para quem tem problemas financeiros, para quem tem problemas de relacionamento. Tudo isso ligado a uma vida infantilizada, né? Vamos dizer assim. Constelação no sentido mais profundo da palavra, né? É. O que realmente é. As pessoas confundem muito constelação com questões místicas, questões sobrenaturais. E constelação é um processo dentro da psicanálise onde a gente olha para onde o sujeito está indo. Como é que ele lida com a vida, como ele lida com as situações da própria vida, né? Sim. Acho que hoje a gente pode pegar como primeiro programa nosso aqui para explicar exatamente o que funciona, como funciona, para que serve e como é utilizada a constelação nos dias atuais. O que a gente vai falar aqui serve para tudo. Tudo. Serve para tudo. Serve para compreensão do entendimento sobre o que é a ferramenta da constelação, né? Para onde que a gente vai olhar, o que a gente trabalha na constelação, o que a gente analisa quando a gente abre o campo de constelação. Por que as pessoas falam que apanham no sentido emocional, assim, nossa, eu fui fazer uma constelação e saí chorando, saí mexido. Por que isso acontece? Porque a gente trabalha com emoções, a gente trabalha com o inconsciente, a gente trabalha com um campo, né, que a gente não vê, como se fosse uma rede Wi-Fi. Você não vê, mas você se conecta a ela e através da rede Wi-Fi você acessa um monte de informações. E há uma confusão muito grande também, as pessoas falando sobre espiritualidade, né? A constelação tem a ver com espiritualidade, então se torna um negócio meio místico, e na verdade a gente está aqui para desmistificar isso também. E olha assim, a constelação a consciência sistêmica é uma filosofia de vida. É uma forma de você olhar para a vida e falar, puxa vida, isso aqui funciona, isso faz sentido para mim. Porém, não tem nada a ver com nenhuma religião, não tem a ver com nenhum dogma religioso, apesar do criador das constelações, o Bert Hellinger, ter sido um missionário católico, ter trabalhado muitos anos na África. E a constelação vem muito desse processo dele, né, de ter trabalhado com tribos Zulus na África, e ele trouxe isso. Na verdade, ele não é ligado à Igreja Católica dele. Ele usou essa missão dele, essa função de missionário dele, para entender melhor como que ele poderia abordar as pessoas, entender o que as pessoas passavam, tudo, mas nada ligado à Igreja, nada ligado à religião. Tem uma frase que o Bert fala que a gente até usa de vez em quando. Não me prenda as minhas palavras. O que ele quer falar com isso? A gente muda, a gente cresce, a gente evolui. Nós temos o direito de mudar de opinião, nós temos o direito de não querer mais as mesmas coisas. E as pessoas ficam presas a isso, né? Puxa, você falou assim, então tem que ser assim pro resto da vida? Não, gente. A gente cresce, evolui, aprende. E o nosso desenvolvimento depende da gente poder ter outros pontos de vista.
Mas o mais incrível é quando você consegue ter esse ponto de vista a respeito de você mesmo. E entender por que que você tem esses gatilhos emocionais, por que é que você funciona desse jeito, o que faz com que você tome determinadas atitudes e não outras. Uhum. Perfeito, perfeito. É entender o que movimenta você na vida hoje, baseado no que você foi ontem. Mas entendendo também que você pode mudar suas opiniões, porque tem gente que fica preso nessa situação de, eu tenho que honrar aquilo que eu disse há 10 anos atrás, eu prometi, eu falei, promessa não tem nada a ver com a situação, mas eu era assim, mas eu tenho um ponto de vista diferente porque exatamente eu cresci, eu comecei a olhar as mesmas coisas por ângulos diferenciados, e esses ângulos diferenciados me permitem que eu seja uma nova pessoa. Portanto, uma nova pessoa, eu também tenho uma nova opinião. E os campos sistêmicos, os campos morfogenéticos, né, mostram para a gente exatamente os acontecimentos da nossa vida. Essa rede Wi-Fi nossa, né, onde a gente consegue acessar o nosso inconsciente. E através desse acesso, desse inconsciente, a gente consegue observar duas coisas. A nossa postura e o nosso movimento diante da vida. Isso é fundamental, então, né? O que a gente olha quando a gente abre um campo de constelação? A nossa postura, né? Que representa a nossa postura diante da vida. E essa postura ela é resultado do seu sistema de crenças, da sua visão do mundo e da maneira que eu interpreto a realidade. Isso com as minhas referências, de tudo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, ou daquele que fez o papel de criar. E tudo, da maneira que eu lido com aquilo que está além de mim, além do meu próprio controle, como uma questão, a gente falou de espiritual, né? Uma questão espiritual, por exemplo. Então, a minha postura vai mostrar, de acordo com a minha interpretação sobre a vida, meu tamanho diante da vida. Então, quer dizer assim, quando a pessoa diz, eu me conheço muito bem, ela está completamente enganada, é isso. A não ser que ela já tenha passado por um processo de psicanálise, de autoentendimento, de meditação, de... Quase ninguém conhece a si mesmo profundamente. Quase ninguém conhece a si mesmo, ou os gatilhos que fazem com que elas façam escolhas, por exemplo. A gente faz escolhas e nem sabe por que está escolhendo isso ou está escolhendo aquilo, por que isso, por que aquilo. Então, e quando a pessoa fala, eu me conheço muito bem, ela está muito enganada, muito iludida perante a profundidade que é se conhecer muito bem. Né? E conhecer-se muito bem exigiria que você tivesse todo o conhecimento da sua infância, do zero aos... porque foi um período onde você recebeu as referências que te tornam o que é hoje. Né? Então, e a maioria desse conhecimento está no nosso inconsciente, não está nem no consciente. Quando a gente abre o campo de constelação, a primeira coisa que a gente vai observar é qual é o tamanho dessa pessoa diante da vida. Perfeito. Né? Como é que ela entra na vida? Como é que ela estreia na vida? Né? De onde vem esse tamanho? Vem da relação dela com os pais dela. Se ela julga os pais, que os pais deram menos do que ela gostaria de ter recebido. Ficaram devendo para mim alguma coisa. Ou então, eles não fizeram da maneira que eu achava que eles deveriam ter feito. Eles não foram tão legais quanto eu acredito. Não me levaram para Disney. Não me levaram para Disney. Não me deram aquele tênis novo. Né? E aí o que acontece? Você se coloca numa posição, né, sem saber, de arrogância perante a vida. De grande perante as duas pessoas que você deveria olhar e ver nelas gigantes. Se eu olho para eles e falo, acho que vocês podiam melhorar, acho que eu não recebi o suficiente, acho que vocês não fizeram por mim aquilo que eu gostaria, você está numa postura de arrogância. Uma coisa que a constelação me fez olhar também, quando você é criança e você tem uma questão que te obriga a tomar um posicionamento adulto, mesmo sendo infantil, você acaba depois, como você estava falando, né? Você é criança, tem que se colocar num posicionamento adulto. Vou dar um exemplo disso prático, é quando, por exemplo, o pai vai embora de casa e o filho de 10 anos, a mãe fala,
Você agora é o hominho da A casa. gente vai entrar nessa questão da postura, porque essa postura, ela vai dizer absolutamente tudo na vida do sujeito. Então, e aí essa criança tem que tomar a postura adulta, mas mesmo sendo criança. E aí ela se torna tão grande perante o papel que está exercendo, que ao se tornar adulta, ela acaba ficando no posicionamento infantil. Mas aí ela vai entrar não só no posicionamento infantil, como ela vai se identificar com um posicionamento que atravanca muito mais a vida dela, que é o papel de vítima. E olha Então, só. essa postura perante a vida que a gente observa nas constelações familiares, ela vai me falar absolutamente tudo. Ela vai falar como o sujeito se posiciona nas relações afetivas, como o sujeito se posiciona diante das circunstâncias, como ele se posiciona diante do movimento, do momento atual da vida. Como se ele posiciona no mundo, né? Então, e aí a pergunta é, qual é a minha postura diante da vida? Então, o que a gente olha numa constelação? Qual é a sua postura diante da vida? Infantilizada ou adulta? E aí a gente vai identificar essa questão, o problema que essa pessoa está vivendo. E essa pessoa vem e fala assim, olha, eu tenho um problema recorrente que está se repetindo muito. E a gente vai olhar essa postura dessa pessoa diante da vida. Isso vai envolver questões de tamanho, se ela se coloca no tamanho maior ou se ela se coloca no tamanho menor do que ela deveria estar. Né? Qual é o seu lugar na vida? Ele tem um tamanho. Todo mundo tem um tamanho. E se você está fora desse tamanho, você não vai se encaixar no seu lugar. Né? E aí, quando você não está no seu lugar, você não está encaixado, as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E aí, a primeira coisa que a gente olha numa constelação familiar, então, é a postura. Lembrando que o Bert Hellinger, ele era um filósofo. Sim, também. Então, a constelação, ela vai ter uma raiz filosófica. Então, o Bert... São padrões de valores, né? Ele vai questionar, ele vai convidar você a questionar a sua visão do mundo. Ele vai falar para você ampliar a sua visão do mundo. Ele vai te convidar a ter uma visão do mundo cada vez mais ampliada, expandida, abrangente. Eu acho que esse é o nosso crescimento, né? Eu acho que é o padrão de crescimento, é ampliar a visão. Sim, é um pensamento sistêmico. Sim. Né? Ele está inserido dentro de um sistema, que está inserido dentro de um outro sistema, que está inserido dentro de um outro sistema, e todos esses sistemas, de alguma forma, se comunicam. Só para dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor o que são esses sistemas. São grupos, vamos dizer assim, a sua família, pai, mãe, filhos, é um sistema. Sim. Você na escola, por exemplo, com os amigos, professores, é um outro sistema. Sim. Você no trabalho, com os amigos de trabalho, colegas e tudo mais, clientes e fornecedores, é um outro também sistema. Então a gente faz parte de vários sistemas e é esse o olhar que o Bert quer que a gente tenha perante a consciência sistêmica da coisa, né? Olhar para todos os sistemas que nós estamos conectados e tratá-los individualmente. Seria isso? É isso. Eu estou inserida dentro de uma família, que está inserida dentro de um núcleo familiar, que está inserida dentro de um núcleo maior, que é um clã familiar, né? Que está inserida dentro de um país, uma sociedade, seu sistema bairro, de crenças, religião, né? Cada coisa são sistemas. Então, a primeira coisa que a gente olha dentro de uma constelação vai ser sempre a nossa postura. Qual é o meu tamanho? Aonde eu estou? Como é que eu me coloco perante a vida? Se eu estou maior, se eu estou menor, eu já vou ver que ali vai dar para... Assim, eu já estou identificando a primeira coisa, o que eu preciso olhar. A postura dessa pessoa, como ela entra na vida, né? Como ela se comporta. Você pode dar um exemplo assim, da gente ver o que é uma postura errada? Por exemplo, um cara que está se achando mais do que ele é, na verdade, ele está num tamanho maior. Seria isso? Sim, olha só. Antes de eu falar, eu vou falar porque a gente interpreta duas coisas. A gente interpreta a postura e a segunda coisa que a gente olha é o movimento. Uhum. Como é que essa pessoa se movimenta na vida, né? Como é que a vida chegou para ela, né? E como ela estreou. Quando a gente abre um campo de constelação e posiciona os bonequinhos, na água a gente consegue ter uma visão mais clara, né? Constelação na água é uma das formas de constelar. É uma das formas de constelar. E nós vamos constelar aqui, gente.
Então, hoje é a nossa estreia, hoje é a nossa explicação do que a gente vai falar. Explicando, mas nós pretendemos trazer constelações para mostrar. Fazer constelações aqui, dar exercícios de constelação com âncoras, sem âncoras, para que vocês possam, eu falei na live aqui com... Entender na prática. Entender na prática o que é, como sentir isso. Perfeito, perfeito. Então, se eu tenho questões, se eu tenho uma postura errada em relação aos meus pais, aos meus familiares, em relação ao sistema que eu vivo, vai dar ruim. Se eu estou numa postura equivocada, num tamanho equivocado, o fluir do movimento da minha vida fica interrompido. Essa pessoa vai ter inúmeras questões de somatização, enfermidades, bloqueio, nada flui, vida profissional não flui, vida financeira não flui, relacionamento não flui. Por quê? Porque essa pessoa está com o fluxo de vida interrompido. Se ela está numa postura muito grande, arrogante, o fluxo da vida vai bater nela e vai ficar, não flui. Se ela está pequena demais, ela não percebe, ela não consegue alcançar. Então, a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E é importante que a gente respeite, saiba olhar para a hierarquia. Está dando chiadinho, não está? Estou falando de longe, por aqui está tudo bem. E a constelação, a gente vai olhar onde foi que interrompeu esse bendito fluxo, esse fluxo interrompido que faz com que a vida da gente não vá para frente. Ou seja, aonde está o probleminha, a constelação vai mostrar. Então, mas ela não resolve seus problemas, né? Ela resolve muitas questões. Ela sozinha resolve ou ela mostra para você aonde está? Ela porque mostra quem tem que você, resolver os problemas é cada um. Sim. Com os seus, né? Sim. Uhum. Só que quando você entra no processo de constelação e você vivencia aquilo, você se encaixa, é como um plug, sabe? Assim, encaixei e é perfeito. Você fala, uau, eu tô... E as coisas começam a fluir. E as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Isso é muito bom, né? Porque você começa a perceber o quanto o fluxo estava interrompido e os problemas são gerados apenas porque o fluxo está interrompido. E no momento em que você olha para aquilo e desobstrui aquele fluxo, os problemas que estavam ali represados começam a se solucionar, que parece de uma forma milagrosa. Sim. Né? Que a gente chama daquele 5 em 1 lá. Você tem um problema que você não quer olhar, que está aqui atrás, ou que às vezes você até desconhece esse problema, e aí esse problema começa a gerar problema financeiro, problema de relacionamento, problema profissional, problema pessoal. Começa a vir um monte de coisa, porque simplesmente você não quer olhar para esse. Quando você olha para esses problemas começam a se diluir de uma forma impressionante, parece até milagre. O Bert vai falar sobre esses dois movimentos, sobre postura e movimento, de uma perspectiva filosófica e não religiosa. Perfeito. Né? Perfeito. Porque a constelação em si, gente, ela é laica. Como o nosso Estado deveria ser. Né? Então, e é por isso que hoje ela está sendo usada por médicos, por advogados, juízes, né? Em questões de conciliação, por professores, por psicólogos, por quase todo mundo usando constelação, porque parece que é uma ferramenta nova que foi disponibilizada ao mundo para que o mundo se resolva e dê esse passo, né? O nosso planeta está aí numa evolução, né, muito forte, que deu início já, e a constelação é uma ferramenta preciosíssima para mostrar ela isso. Ela vai se adaptar a qualquer sistema de crença, porque ela é laica, você não precisa, não depende de uma crença. Encaixar ela em caixinha nenhuma. É ampliação de consciência. Bert Hellinger, ele estudou Freud e leu Freud. Foi um excelente estudioso de filosofia, de psicanálise também. Né? Psicanalista, pedagogo. Então, e ele passou por diversas escolas. Sabe aquela questão, assim, quando a sua taça está cheia, você tem que ir para um outro nível? Sim, jogar numa outra mesa. Jogar numa outra mesa. Então, se você é o cara que sabe mais na mesa, está na hora de você ir para a mesa seguinte. Porque isso é muito bom. A gente tem que estar sempre em evolução, a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre evoluindo. Já a pessoa que fica numa mesa onde ele sabe tudo,
ele está estagnado. Na verdade, ele está se ensinando as pessoas, mas não está aprendendo a Bert, crescer. e o É a Bert- hora de subir de mesa, onde você não sabe nada, para você crescer. E o Bert foi para várias mesas. várias escolas. Ele estudou muita coisa até chegar nas constelações. E a gente está falando de fluxo da vida, né? Às vezes a pessoa já nasce com esse fluxo mirradinho. Já nasce com esse fluxo, assim, o filetinho bem mirradinho, sabe? Fluxo bem interrompido, né? Sabe assim, Córrego, não é rio. não é uma coisa abundante, né? Você percebe que a vida dela já flui com uma dificuldade, já acontece. Porque Desde pequeno. os antepassados, tipo a mãe, por exemplo, já não recebeu e já também não tinha muito o que dar. Mas olha que interessante, eu li uma coisa a respeito do Bert sobre isso, né? De abrir as caixinhas, eu com a Dani, inclusive, mas de você receber, por exemplo, seu pai recebe uma caixa do seu avô. Sim. Né? Só que ele não usa aquilo. A caixa de presente. A caixa de presente da vida, É uma né? caixa da vida. Abre essa vida, que a vida toda tá aí, você olha, mas ele resolve ir para outros caminhos, vício ou miséria, ou escolhas que se faz na vida. Mas aquela caixa tá ali, né? E aí quando ele fala pro filho dele, olha, tá aqui, ó, eu recebi essa caixa, tô passando aqui para você. E o filho olha e fala, cara, eu tenho a opção de não abrir e seguir o que meu pai tá fazendo, ou de abrir essa caixa e viver a vida, né? Ou seja, a caixa da vida vem passando de geração em gerações. Abre quem quer. Abre quem quer. E quando a gente vem dentro de uma constelação, quando essa pessoa não se permitiu tomar a vida dos pais, né? Porque tem um movimento de tomar. Quando você não recebe essa vida. Se eu acho que o meu pai não tem o suficiente para me dar, se eu acho que o meu pai, o que ele tem não serve para mim, eu não vou abrir essa caixa. Eu vou passar a vida vivendo de migalhas, porque eu não reconheço a grandeza do amor dos meus pais. Mas Leila... Por pior que possa parecer. Né? Mas o meu pai, ele me abandonou. O meu pai, ele só serviu para doar o esperma, porque eu nunca vi, nunca conheci, não existiu. Então, essa aí entra o falso reconhecimento, né? A falta de reconhecimento do esperma. Porque foi exatamente esse esperma que se uniu ao óvulo da mãe e te deu aquilo que você tem de mais precioso. O que as pessoas confundem quando a gente fala tomar os pais? As pessoas acham que elas têm que tomar... Que aceitá-los, né? Aceitar faz parte do processo, mas o que as pessoas... Mas não é só isso. Não. Porque eu vejo muito constelador falando assim, tomar os pais é aceitar os pais. Não, tomar os pais é concordar. Uhum. Então, quando eu concordo com a vida, do jeito que ela veio para mim, isso inclui tudo. Isso inclui todas as mazelas, todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. Porque a vida não é um conto de fadas. A vida não é uma fantasia onde as coisas sempre vão dar certo. Na vida, nós temos dificuldades, nós temos problemas. E aceitar que a vida é um processo a ser trilhado e a ser vivido, as pessoas não querem. Como não? A Disney falou pra mim que era um conto de fadas e que eu ia achar um namorado que ia viver feliz para sempre. Olha só como as pessoas vivem no mundo de fantasia. Não acreditam na realidade. A gente quer entorpecer a nossa realidade. A gente quer, de alguma forma, negar a nossa realidade. Quando a gente fala de tomar o pai e mãe, independente de quem esses pais foram, como homem e mulher, tá? Homem e mulher são uma coisa, teu pai e tua mãe são outra coisa. Quando a gente fala tomar o pai e mãe, é eu aceitar a vida que veio através deles. E pensar que esse óvulo, quando encontrou esse espermatozoide, naquele momento, tinha vida, tinha fluxo, tinha amor. Foi uma explosão. Sabe assim, quando explode uma estrela, sabe, quando tem uma explosão no céu, aquele brilho, aquela luz, essa energia, ela foi necessária para a fecundação, ela foi necessária para formar esse ovo. E desse ovo vai formar um novo ser, um novo ser humano. E olhando por esse ângulo, você já fala que nós somos vencedores, né? Porque Sim. de milhões de espermatozoides que tentaram chegar no óvulo, foi só um que chegou.
E aí é que entra o reconhecimento disso, né? Por parte dos nossos pais. Foi nesse momento que gerou aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida. E aí quando eu reconheço que a minha vida veio e que os meus pais são os melhores e os únicos que eu poderia ter, porque se fosse outro pai ou outra mãe, não seria eu, seria outra pessoa. Sim. E não dá pra gente viver a vida querendo estar no lugar de outra pessoa. Percebe o movimento de onde eu estou, qual é o meu lugar, onde eu me encaixo? De aceitar que foi assim, porque foi assim. A vida é assim, gente. Ah, mas Leila, como é que a gente olha para isso? Qual é o preço que a gente paga? A vida é o preço que se paga. A dor que você sofreu pela ausência do seu pai é o preço que você paga. A dor de ter uma mãe narcisista é o preço que você paga. Né? Como você lida com as situações da sua vida é o preço que você paga para estar na vida. E entender que esses pais também receberam dos pais dele aquilo, né? Tudo que eles são hoje também foram recebidos de outras gerações passadas, anteriores. Né? A pessoa pode se mover por aquilo que acontece dentro ou por aquilo que acontece fora. Quanto mais interrompido é o fluxo dela, esse fluir da vida dentro dela, mais ela vai se mover pelo que acontece fora. Ela vai buscar fora o que ela não consegue encontrar dentro, né? Por isso que a gente vê muito esse movimento de pânico, de medo das pessoas. Que vem de fatores externos. Elas vão buscar isso fora delas. Então, é como se elas quisessem se agarrar a algo e não estivesse sempre escorregando. Isso tem uma ligação também com depressão, ansiedade? Claro que tem. Isso, né? É bom a gente prestar atenção nisso, né? Porque isso é um grande mal da humanidade hoje, depressão e ansiedade. É a vida que te impulsiona para frente, tá? Não é a vida que está fora que te impulsiona, é a vida que está dentro que te impulsiona. E as pessoas muitas vezes chegam ao atendimento de constelação com essa queixa, né? Por que não vem vida do outro? Por que vai meu marido? O marido sempre é a questão, né? Sempre é um problema. É meu marido que é assim, meu marido. O que a gente vai olhar nesse atendimento? Como a vida flui através dela. Como é que a vida está? Está fluindo? Está interrompido? A pessoa está com o movimento interrompido? Ela tem medo? Ela tem depressão? Ela tem desânimo? Ela tem cansaço? Ela tem uma série de problemas? Por que a vida não flui através dela? Agora, a gente falando num sentido bem maior, a constelação não é simplesmente uma ferramenta terapêutica. Ela é um estilo de vida, ela é um posicionamento diante da vida. Ela é uma forma de interpretar a vida, né? É como eu interajo com o mundo, né? Eu constelo com os meus uma imagem infantil. Vamos a uma imagem infantil. Você tem referências do que você é quando você é criança, né? Todas as suas referências vêm de um período que você não tem uma memória construída, né? Ou a capacidade de gerar memória. Então, você adquire referências num período que você não tem consciência e vive a sua vida pautada nisso. É isso, eu me entendo como uma estrelinha que tem um brilho próprio, que entende que as outras estrelinhas também têm seu brilho próprio, e essa própria identidade, todas as estrelinhas, elas podem brilhar no sistema. Eu não preciso brilhar mais ou brilhar menos, ou roubar o brilho do outro. Cada um tem a sua luz, cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua essência, né? Será que as pessoas entendem isso? Não sei, né? Eu acho que talvez não, né? Porque quem entende acho que consegue clarear a situação e começa a equilibrar a sua vida. Eu consigo considerar que a minha pequena luz, ela pode brilhar ou não? Ou será que eu acho que a minha luz não é boa o bastante? Está ligado à autoestima? Sim, não é forte o bastante. Por que a tua luz tem que brilhar mais do que a minha? Na verdade, o problema maior é você querer apagar a estrelinha do outro, né? Em vez de você querer brilhar tanto quanto o brilho que você vê das outras estrelinhas, você, apaticamente, você prefere que os outros se apaguem. E isso é um pensamento muito mediano, muito pequeno. É o que a gente tem que ver como eu interajo diante dessas estrelinhas todas que
Que é o que a constelação Que é o que a constelação mostra. Você se sente seguro? Você se sente confortável? Você se sente ameaçado? Você se sente com medo? Como é que a sua postura diante da vida? Então, é o que eu estava falando da constelação como uma ferramenta apropriada para a humanidade, né? Para aprender a pensar de forma sistêmica, porque eu acho que é isso que falta na maioria das pessoas, pensar de forma sistêmica, pensar de forma globalizada, pensar que não é só assim, como eu estava falando com a minha filha esses dias, né? Da época em que descobriram que o mundo, Copérnico descobriu que o mundo não girava, que o Sol não girava em volta do mundo, mas o mundo em volta do Sol. E a gente usa esse exemplo muito para dizer, o mundo não gira em volta do seu próprio umbigo, né? Então, e é o que a maioria das pessoas faz, pensa individualmente. E a constelação sistêmica e a consciência sistêmica vai fazer com que as pessoas pensem mais globalizadamente, pensem mais sistemicamente, ou seja, no próximo. E aí a gente tem lições de grandes mestres dizendo que faça ao próximo aquilo que você quer que faça você. Eu acho que isso pode resumir muito a essência de que a constelação vem trazer. Você olhar para o mundo de uma forma diferenciada, você olhar para o mundo de uma forma sistêmica, onde você se encaixa junto com outras pessoas e não só você individualmente e tudo mais. Então, o individual precisa ser tratado para que você cresça, para que depois você expanda isso. E eu tenho falado muito isso em palestras sobre o amor, né? O amor não é algo que você dá para os outros, o amor é algo que você transborda para os outros. Ou seja, você precisa ter tanto amor interno a ponto de transbordar, e aí sim você está passando isso para os outros. Quando você não transborda esse amor, você está apenas ajudando os outros para encobrir aquilo que você não quer olhar em si mesmo. Né? Sempre é isso, né? O que eu não quero olhar para mim mesmo. Eu estou convidando a galera aqui pro... O dinheiro hoje, ele é muito mais uma ideia do que uma matéria, né? Ou seja, as pessoas também não têm... E que está ligada também à consciência sistêmica, aos seus problemas financeiros. Mas a gente não olha mais para o dinheiro como a gente olhava antigamente. O dinheiro não é mais uma moeda que você pega. Antigamente a gente tinha dinheiro na mão, né? Hoje você faz dinheiro. Pix. Hoje você faz Pix. Então, você percebe que nem essa globalização, ela fez com que muitas coisas mudassem, Sim. né? A gente está falando do dinheiro, é muito mais uma ideia do que uma matéria. Perfeito. Ele existe e circula sem que a gente precise tocar nele. Sim. E as pessoas não entendem muito bem isso, com crenças limitantes de dinheiro absurdas, né? Vindas muitas vezes dos progenitores ali. Quem que nunca ouviu, meu dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore, você dando um ênfase para o dinheiro que ele não precisaria ter. Não precisa. Dinheiro é bom ou dinheiro é ruim? Dinheiro é aquilo que você faz dele. Né? Pode ser bom e pode ser ruim. É o que você faz com o dinheiro que você tem, é o que determina o que o dinheiro é. Né? Cada um com as suas experiências individuais. Dinheiro é só dinheiro. Será que a gente chegou em uma globalização interna, né? Quanto do outro cabe dentro de mim, cabe dentro da minha visão? Quanto que cabe dentro de mim, da minha visão? Você constela através de sua identidade, através da sua visão, através da sua interpretação da realidade do mundo, através da sua interação com as pessoas. Sim, a gente fala de usar os bonecos, de usar âncoras. A constelação, ela, assim, eu, quando estou conversando com uma pessoa, ela às vezes nem percebe, mas a gente vai entrando num campo e vai buscando as soluções. A gente nem precisa muito dos bonecos, né? A gente acaba usando os bonecos mais por conta dos clientes. Para que ele conseguir interpretar. Identificar o que isso representa na vida dele. Perfeito. E aí vem as pessoas e falam assim, a constelação é coisa do diabo. Isso é coisa do demo, né? Não sei o quê. Por quê? Porque esclarece coisas que parece que você não conhecia. Né? Mostra para você coisas que você fala, como é que esse cara não conhece isso de mim? Como é que ele sabe isso de mim? Na verdade, não é que a gente conhece, é que o seu sistema mostra isso. Sim. As pessoas que falam isso, gente, têm uma cabeça do tamanho de uma ervilha. Porque a questão agora é a gente entender sistemicamente como é que eu me posiciono diante de todo e como eu interajo diante de um todo. E como é que eu sou essa ferramenta para que a vida flua, para que a vida passe
para uma próxima geração com uma qualidade maior, com uma qualidade melhor, com melhores valores, com valores melhores, cada um ocupando realmente o seu lugar. E se eu falar para vocês que a grande maioria dos problemas das pessoas é porque elas estão na ordem errada, elas estão geralmente no tamanho errado. Eu arriscaria dizer também que assim, a maioria das pessoas está no posicionamento de vítima. Ai, chegou! Agora eu vou pegar fogo esse podcast. Agora o podcast pega fogo, porque a gente vai falar de uma coisa que todo mundo conhece, que é a vítima. Uhum. Vocês conhecem alguém que se faz de vítima, que ai, ninguém me ajuda, ai, eu dependo tanto de vocês, ai, ninguém me quer. Ninguém me ama, né? Toda cobrança emocional aos pais é um desrespeito à ordem dos relacionamentos e interrompe o fluxo da vida e das conquistas. Então, eu vou repetir, olha só. Toda cobrança emocional que eu faço para os meus pais é um desrespeito à ordem dos relacionamentos. Por que isso, Leila? Porque os pais dão e os filhos tomam. Os pais dão, sabe assim, o que importa no relacionamento, a grande chave do relacionamento não é a quantidade de coisas que eu faço pelo outro, que eu dou para o outro, mas é a minha capacidade de olhar para o outro e tomá-lo exatamente como ele é. Aceitar esse amor, aceitar essa pessoa e escolher essa pessoa. É isso que faz com que o amor dê certo. Não é cobrando, porque se você está cobrando hoje dos seus pais enquanto adulto, você vai cobrar do seu marido, você vai cobrar do seu chefe, você vai cobrar das pessoas que... Porque você está buscando fora algo que você tem que pegar dentro. Tem um cara chamado Viktor Frankl. Ele é um filósofo, ele diz o seguinte: tudo pode ser roubado. Tudo pode ser roubado de uma pessoa, com exceção de uma coisa: escolher a sua atitude em circunstâncias específicas, escolher o seu próprio caminho. São três pessoas que falam mais ou menos a mesma coisa. De formas diferentes. O Bruce Lee, é uma frase atribuída ao Bruce Lee, mas eu não sei se não tenho certeza. Que ele fala assim, não importa o que acontece com você, mas como você reage a isso. Sim. Inteligência emocional. E aí a gente vem para Lacan, que é um psicanalista, né? Mais recente, né? Que ele fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está olhando para a vida e como eu interpreto, e como reajo às circunstâncias que acontecem na minha vida, é que vão determinar as respostas que eu vou ter. Então, e é dessa forma que você interpreta a vida que você se coloca no posicionamento infantil, na maioria das vezes. Não tem como validar uma pessoa com posicionamento de vítima. Porque, assim, por conta dela ser uma vítima de qualquer coisa. Quando a gente fala de vítima, nós estamos falando de uma postura escolhida, tá? Mesmo que inconscientemente, essa pessoa, ela escolhe se posicionar como vítima. Leila, você tá louca? O cara lá sofreu um acidente, a pessoa se machucou. Mesmo sofrer acidente, falar isso parece uma coisa meio... Eu vou explicar para vocês por que é uma escolha. Até sofrer acidente é uma escolha. Eu vou explicar para vocês por que ser vítima é uma escolha, é que não tem nada de dodóizinho, de coitadinho na postura de vítima. Um exemplo muito simples, já deixa eu explicar, é o mendigo, né? Na rua, que tenta fazer você, que se coloca na posição de vítima para você sentir culpa e ajudar ele, né? Eu acho que isso é um posicionamento muito óbvio que as pessoas usam no seu dia a dia. Né? Mas explica aí. Bom, pelo olhar da psicanálise, tá bom? Vamos lá. Vocês já escutaram o termo masoquista? Sim, que gosta de sofrer, que tem opção de sofrimento. Então, aquele sujeito que gosta de sofrer. A vítima, ser vítima, se posicionar como vítima, está na categoria do masoquismo. Eu quero sofrer me faz bem. Só por curiosidade, ter um masoquista vem de um escritor de revista em quadrinhos, tá bom? Que é através das histórias picantes que ele escrevia. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vão lá e entrem lá para ler o Mazoch, Leopold von Sacher Masoch, é o nome dele.
Ele escrevia sobre as pessoas que gostavam de sentir prazer através da humilhação, através da dor, né? Que o próprio sujeito se submete. E ele cunhou esse termo, e ele sempre deixou claro que o senhor da situação não é o sádico. É o masoquista. É o masoquista, porque... por que ele é o senhor da situação? Porque ele que vai falar pro cara que está batendo a hora de parar. É ele quem vai aguentar. É ele quem vai falar para. É ele que vai dar o basta ali nos tapas, no chicotinho, sei lá. Então, não é o sádico, é o masoquista o senhor da situação. O senhor do relacionamento é o sujeito que ocupa o lugar de vítima. E o Bert Hellinger diz que o papel de vítima é a vingança mais profunda. Porque essa vingança da vítima é uma vingança velada. E quando a gente lê os livros do Bert, ele fala, gente, quando vocês verem que uma pessoa entra numa postura de vítima, não atendam. Não atendam, porque... A gente pegou casos assim, né, de pessoas que não querem, simplesmente não querem olhar para o problema, né? Recentemente a gente pegou algumas coisas assim. E a pessoa, ela se coloca num posicionamento de vítima tão profundo que não quer sair dali. Ela não quer... Aí você mostra, olha, a sua constelação está mostrando que você tem um problema aqui, com seu pai, com sua mãe, tal. Não tenho. Não tem porque não quer sair, não quer olhar para aquele problema. E fala, não, mas olha para outra coisa, para desviar a atenção daquilo que está mostrando na constelação. Não tem como desviar o que está sendo dito na constelação. Está sendo dito. A gente está construindo aqui uma ideia de quem verdadeiramente é a pessoa que se posiciona como vítima, certo? Certo. Bert diz que agir como vítima é uma forma de vingança velada. Tudo bem? Estou me vingando daqueles que não atenderam as minhas solicitações. Lembrando que o Bert Hellinger é um estudioso da consciência. Sim. Agora a gente vai dar uns exemplos e eu quero saber quem se identifica. Ele diz que a pessoa que se posiciona como vítima, dentro desse lugar do bem contra o mal, porque a vítima, ela sempre vai ser dual. Sim. Sempre vai ser o bem contra o mal, e ela vai estar sempre no lado bom. Do bem, do lado do bem, né? Nunca do mal. Então ela vai estar sempre nessa coisa do bem contra o mal. Quem transita nessa consciência num grau muito primitivo, essa consciência pessoal que divide o mundo entre bons e maus, é a vítima. A pessoa que se posiciona como vítima, ela sempre vai ser boa, vai ser sempre incrível, né? O alecrim dourado e os outros são maus. E fala com aquela voz melosa, aquela voz de criança, aquela voz, né? Posso te falar, não é sobre dinheiro, não é isso, não, imagina a forma que fala de vítima tem uma forma peculiar. Até a forma de se colocar como dinheiro, por exemplo. Olha, Araquém, não é só sobre esses 10 reais. Eu acho que se fosse só por isso, eu não ia falar nada, não. Né? Eu nem ia falar nada, sabe? Mas é que eu não acho que isso é certo. É engraçado como a vítima se posiciona tudo que é ruim, o dela é pior ainda. Mas sabe, olha só, quando ela faz isso, ela está se colocando numa posição superior. Tentando, né? Eu sou boa, olha pra mim. Até na desgraça ela se põe numa olha, eu posição sou boa. superior. Não é pelo dinheiro de verdade, mas a questão é que eu não acho certo você fazer isso, eu maior dizendo que o que eu acho que deveria acontecer. Percebe? A vítima, ela está no lugar de poder, ela está no lugar que ela tem muitos ganhos secundários, ela está no lugar onde ela acha que ela vai conseguir dividir o mundo entre bons e maus. E ela é sempre a boa. E como boa e injustiçada, ela fica no direito de julgar as pessoas más. Criticar as pessoas más. Punir as pessoas más. Percebe que a vítima é perigosa? Nossa, total. Ela se acha no direito de punir, julgar e condenar, porque ela está certa. Se ela está certa, o resto está errado. Se ela é a vítima, todo o resto é culpado. Sim. Né? Vocês conseguem entender quem é a vítima? Né? Olha que posicionamento. Por que a vítima permanece pobre? Porque para ela acho que tem um ganho, né? Porque esse é o poder dela. Se eu ficar rico, eu saio do posicionamento de vítima. Ela tem essa posição boa. Porque ela tem que escolher ou ser rica ou ser boa. Entendeu? E olha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mesmo com todas as dificuldades que ela passa,
esse ganho secundário de ser reconhecida, de ser boa, é muito importante para ela. Uhum. Né? É tão importante que até nos problemas, né, a gente vê uma vítima, por exemplo, você está conversando com uma vítima, você fala, poxa, eu tô com uma pedra no rim que eu fui ver lá, ela vai falar, seu problema não é nada, eu tenho 6 pedras no rim. Mas é que a vítima é narcisista, né? Então, mas olha só como o problema dela acaba sendo, nossa, eu fui no banco, não consegui pagar. Isso não é nada. Nem o gerente conseguiu resolver o meu problema. Tudo dela é maior. Né, Tudo até dela. a desgraça dela tem que ser maior do que a do outro. Porque ela é narcisista. A vítima, ela é narcisista. Ela precisa que todo mundo olhe para ela. Então, quando ela vai no banco, você pergunta, e aí, fulana, foi no banco? Ela fala, puxa, já a minha vez caiu o sistema. Isso nunca acontece. Ela se dá uma autoimportância muito grande. Tudo dela, por mais sacrificante que seja, por mais difícil que seja, para a vítima, o dela é o concurso. O dela é o maior. Então ela vai no médico. A desgraça é maior, o dinheiro é maior, tudo é maior. Ela vai no médico, o médico chega para ela e fala assim, ela chega falando, o médico nem acreditou que eu estava em pé. O meu é nível 4, né? Eu tenho uma doença X, o dela é XYZ. O meu problema é muito maior que o seu, porque ela não admite, né? Não admite ser menor. Vocês percebem o narcisismo da vítima, gente? E acho que é a chave, né, de tudo isso, até no triângulo de Cartman, né, que a gente vê que tem os papéis da vítima, do acusador e do salvador. Mesmo os outros papéis, os 3 papéis se envolvem no papel de vítima. Mas por que a vítima não ganha dinheiro? Porque o caso dela, gente, o caso dela é raro sempre. E raro é sinônimo de escasso. Exclusividade. É raro, é Eu escasso, sou a é estrela. pouco. Então, esse ganho dela de estar nesse lugar de superioridade, de estar nesse lugar de narcisista, é um ganho secundário. Então, difícil abrir mão. E por que ela está nesse lugar? Porque ela se acha maior que os outros. O tempo todo, né? E isso deve ser muito cansativo. Né? Você vê que a vítima, ela é amiga íntima da raridade e da escassez, né? Não prospera. Não prospera. Jamais. Pobre, assim, vítima não prospera, gente. Pessoas que têm essa se colocam nesse posicionamento de vítima, não crescem. E não crescem porque não querem crescer. Mas, Leila, vocês não... Vai perder essa condição. Você não está falando de constelação familiar. Por que a vítima entrou aqui na constelação familiar? Tudo bem. Essa é uma das grandes questões que a gente olha dentro de um campo de constelação, quando a gente olha o seu lugar. Como você está se posicionando. Eu estou falando aqui da vítima porque é um grande exemplo que a gente dá quando a pessoa está fora de ordem. No começo do podcast, a gente falou do tamanho. E quando a pessoa está fora de tamanho, ela se coloca nesse lugar de vítima e não percebe. E é um posicionamento infantilizado. Né? A vítima é totalmente infantilizada. Né? A questão da vítima é ser infantil, é estar no tamanho errado, né? E ser infantil. A vítima não é passiva. Esse lugar que ela se coloca não é um lugar passivo. É um lugar que exige muito investimento para sustentar esse lugar de ser percebida sem se bancar. Tá? Essa é o X. De ser percebida, de ser notada sem se bancar. Olha como isso é cansativo. Eu tenho que conseguir comunicar aquilo que eu quero. Eu tenho que conseguir comunicar aquilo que eu sinto, sem deixar isso claro. A vítima, ela não vive autossabotagem. Ela escolhe esse roteiro. Sim, papel de vítima. Qual é o roteiro, você sabe? De roteiro de vítima? É. Qual que é? Faz pra mim. Bom roteiro, né? Esse é o roteiro da roteiro vítima. da preguiça, né? Ela não consegue comunicar aquilo que É um ela roteiro quer. infantil, né? Ela não consegue comunicar aquilo que ela sente. E o roteiro dela faz pra mim. Quem é que fala dessa forma? Faz pra mim, faz pra mim, Criança. faz pra mim. É infantil. A vítima, gente, ela não mente. Ela aumenta, ela inventa e dá uma distorcida na realidade. Só isso. Muitos comportamentos da vítima aí, né, que a gente vê. E é uma vida infantilizada. É uma vida onde você não vai prosperar porque não sabe mexer com dinheiro. É uma vida que você não vai ter relacionamentos bons, porque no papel de vítima não existe, né, relacionamento. Se coloca no papel infantil, vai encontrar um adulto, aí fica um relacionamento de pai e filha, não fica um relacionamento
de casal, onde tem que Sim. ser horizontal as coisas. Né? Existe a vítima que usa toda a energia dela para que o outro a perceba e faça aquilo que ela quer. E É um manipulação, É um gasto de energia muito grande. manipulação o tempo todo. Porque existe o protagonista, né? Que é aquela pessoa que pensa o que quer que ela vai, o que ela quer. Ela vai ter que ir lá e tem que fazer. O outro tem que fazer por ela. Gente, as duas posturas, elas são ativas. E elas só escolhem caminhos diferentes para atuar, tá? No caso da vítima, ela tem uma postura de significância. Ela construiu uma carreira. É uma vida inteira trabalhando para a construção daquela identidade. É uma grande atriz, né? Todas as relações dependem daquela identidade. Se uma vítima prospera, de repente tudo ficou ótimo, em todos os sentidos, Tá saúde, louco? dinheiro, amor. Não, aí ninguém mais olha para mim. Só que aí, sabe o que acontece para a vítima? Se ela está tudo bem, as pessoas vão ficar com ela caso elas queiram. E se todo mundo for embora? Força da dó. Né? E se todo mundo for embora? E se apesar de eu ter dinheiro, eu não ter mais problemas, as pessoas não querem mais me ver, ou não querem mais ficar comigo? Isso é uma grande questão, né? De você não querer crescer por medo da solidão, por medo de o que você vai encontrar num outro patamar. É que a vítima ela vai construir relações de culpa. Ela sempre é grande, o outro é sempre o pequeno. E quando você fala para a vítima, vamos prosperar, ela vai te dizer que você não está vendo que ela já é próspera. Você não percebe o meu tamanho? Olha, eu sou gigante. Olha o tamanho dos meus problemas, Araquém. Ela perde muito em aceitar o convite de prosperar porque ela está nessa posição de tamanho. Né? Ela se acha muito grande. Você fala, vamos prosperar, vamos crescer. Ela fala, mas olha quanta coisa eu tenho que resolver. Olha quantos problemas eu tenho. Olha quantas pessoas eu tenho que fazer, auxiliar. Quem conhece gente assim? Nossa. E, infelizmente, a grande parte da população que não prospera, e a maior parte da população não prospera, né? Tanto que a gente sabe que os mais prósperos são menos, né? São poucos, não são na mesma quantidade das pessoas que estão na escassez. Essa grande maioria que vive na escassez está vivendo uma vida infantilizada, está vivendo uma vida na postura de vítima. Então, a posição de vítima é uma posição de alta importância que vai infringir a ordem. Vamos falar de prosperidade na constelação familiar? Vamos falar. Já estamos com quase 1 hora aqui. Vamos falar um pouco da prosperidade, dessa coisa que está ligado também direto à vítima, né? Vítimas não prosperam. Então, se você sai do papel de vítima, você tem mais chances de prosperar. Ou as suas chances só existirão saindo do papel de vítima. Então... Mas olha só, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de fluxo da vida. Certo? Ok. E o que favorece o fluxo da vida? Respeitar as ordens e as leis. Nós não falamos das ordens. Vamos falar. Né? Então, a constelação, ela vai seguir as três ordens que foi trazidas por Bert Helling. Então, a primeira é a lei do pertencimento. Todo mundo tem direito e deve pertencer à sua família. Em constelação familiar, a gente não fala em exclusão, a gente fala em pertencimento. Então, todo mundo tem direito a pertencer e todos são contados, até os mortos, os abortos, todos são contados, todos têm o seu lugar. Né? Caso não tenha o seu lugar, vai vir alguém, vai ocupar esse seu lugar. Alguém assume essa postura. E alguém vai esse posto. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, primeiro eu preciso pertencer. Depois eu preciso aprender a respeitar quem veio antes de mim. Então, meu pai veio antes de mim, ele é maior do que eu, meu avô é maior do que meu pai, meu bisavô é maior do que meu avô. Então, percebe? A grandeza, eu venho dos grandes, eu venho de uma força maior do que eu. Agora, se eu me coloco grande perante toda essa minha ancestralidade, eu bloqueio, eu viro uma rolha. Eu viro uma rolha tampando o meu fluxo da vida, meu fluxo da prosperidade. As pessoas falam, eu não entendo por que eu não cresço, eu não entendo por que eu não prospero. Não prospera porque está numa posição maior do que deveria. Está no lugar errado e tamanho errado. Como eu sei como é que eu estou? Venha fazer uma constelação.
E é por isso que os orientais respeitam tanto os antepassados, né? Há muitos registros disso, o japonês, por exemplo, de respeito aos que vieram antes. Toda cultura que respeita os seus antepassados cresce, né? Então, se eu estou fora do lugar, se eu estou fora do meu tamanho, a vida não flui, porque eu viro uma barreira contra mim mesmo. Fico represando ali. Então, toda vítima é uma pessoa enorme, de uma alta importância, ela se acha melhor e mais boa do que qualquer outra pessoa. E vítimas não prosperam. A vítima não sente raiva, sabia, Araquém? Então... Ela vai falar para você, puxa, eu te liguei umas 50 vezes, mas eu só te liguei porque eu estava preocupada, sabe? Não é porque eu fiquei muito brava porque você me deixou esperando 2 horas. Não, mas eu te liguei porque eu fiquei... Ela sempre vai ter uma questão assim de... Né? Não é porque você não me ligou avisando, cancelando, tá? Que eu tô te ligando. Eu tô sempre... ela nunca vai ser direta. Eu tô com raiva porque você... Puxa, você não teve a consideração de me ligar desmarcando o nosso compromisso. E aí, ligando à prosperidade, a vítima, né? Vítimas não prosperam, a gente estava falando disso aqui. Vítimas têm crenças limitantes porque não têm interesse em crescer. Então, se coloca ou passa adiante também essas crenças limitantes, né? Que não permitem crescimento algum das pessoas. E prosperidade está ligado a fluxo, né? A gente precisa entender melhor o que é o fluxo do dinheiro. O dinheiro é uma energia que flui entre o dar e receber, que é a terceira lei de Bert Hellinger, né? Então ela estava falando da lei do pertencimento, a lei da hierarquia. E agora a gente vai chegar na lei do dar e receber. A lei do equilíbrio, que é dar e receber, e que não existe uma coisa sem outra. Então, para aquele que se coloca no posicionamento de só quero receber, está quebrando o fluxo. Aquele que se coloca no posicionamento de só dou, só sirvo, só ajudo, está quebrando o fluxo. Então funciona assim, a pessoa que só dá, eu sou aquela pessoa que eu gosto de dar, nossa, eu gosto de doar. Eu sou um doador, essa pessoa, ela é arrogante. Ela tem uma postura diante da vida arrogante, grande, porque não existem trocas. Por que é arrogante? Porque quem dá se sente maior e quem recebe se sente devedor. Então, imagina que você ganhou um presente no seu aniversário. Quando essa pessoa for fazer aniversário, você vai querer retribuir esse presente. Fizeram só abrindo um parênteses para ilustrar isso que você está falando, fizeram uma pesquisa num cinema onde algumas pessoas recebiam de brinde uma Coca-Cola, algumas só, né? Estou aqui fazendo merchan do refrigerante, mas algumas pessoas recebiam de brinde na entrada um refrigerante. E tá, depois eles mostravam dentro da apresentação do cinema, depois eles apresentavam um produto para venda. Um valor mínimo, um valor pequeno, mas assim, a esmagadora maioria daqueles que receberam o brinde no começo, compraram o que eles estavam ofertando. Por que isso? Depois, na avaliação deles, eles concluem que as pessoas que recebem querem dar. É automático o negócio, você fica em débito. Quando o seu filho fala, mãe, tem que ir no aniversário, o fulano veio no meu aniversário e trouxe presente para mim. É aniversário dele. Já se sente na obrigação de dar um presente também. Então, quem quer só receber, fica na posição de vítima, né? De pedinte, de devedor. Então, e quem dá se sente grande. Sabe em relação a mamãe e filhinho? Porque os pais dão, os filhos tomam. A gente não explicou muito bem essas ordens, a gente vai ter um programa para falar sobre isso. Eu não quero estender muito o podcast, mas eu acho que para as pessoas entenderem que esse lugar de vítima, ele é muito frequente e ele é muito comum. E isso é uma das atravancas que impedem a nossa vida de prosperar, de crescer, de evoluir, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Sim, relacionamentos. Não tem como falar de constelação familiar sem falar do papel da vítima, sem falar desse lugar que a gente se coloca perante a vida e perante a ordem. Quando a gente fala de trocas, de dar e receber, existem regras. Então, entre pais e filhos, os pais dão
e os filhos tomam. Então, Leila, eu não retribuo nada para os meus pais? Não, eu não dou nada para os meus pais. Só passa adiante. Então, eu não quero ter filhos, como é que eu faço? Invista no seu trabalho. Uhum. Dê tudo isso que você para o seu trabalho. Você recebeu dos seus pais, você passa adiante de forma... Não tem como a gente trabalho. pagar para os nossos pais o que eles fizeram. A gente não sabe o custo da nossa vida. Né? Você não sabe, você enquanto adolescente, não sabe quanto custa a escola, teu uniforme, o lanche que você come. Sim, Você há pesquisas que uma criança até a faculdade, antes de entrar na faculdade, dá uma despesa de aproximadamente 1 milhão para uma família. Uma criança, né? Uma criança. Escola, boas escolas, bons estudos, Sim. Viagens e tudo mais. É isso que você está falando de uma família média, né? Classe média alta, Mas assim, é isso. A gente não consegue retribuir aos nossos pais o que eles deram, mas a gente consegue passar isso adiante. E aí entra muito problema que a gente pega também dentro da constelação. Mas né? vamos deixar isso para um próximo encontro, para terça-feira que vem. Para terça-feira que vem, para que as pessoas possam entender como é que isso, essa questão de trocas também interfere na nossa vida e no nosso relacionamento e principalmente na nossa postura próxima. Legal. Eu acho que nós damos uma pincelada boa no que é a constelação familiar, o que a constelação pode trazer de benefício para as pessoas, né? É uma ferramenta relativamente nova perante tudo que a gente vê de psicanálise, por exemplo, que vem de 1930, e outras que vieram trazendo e aperfeiçoando isso. Eu creio, né, nós cremos que a constelação familiar seja algo que veio também para contribuir para a melhoria das pessoas, para as pessoas se entenderem, né, compreenderem o seu posicionamento diante da própria vida. O que está te travando, o que está te brecando, o que está impedindo de você crescer. Né? Então a constelação vai te ajudar muito nessa questão. Certo? Certo. Então é isso. A gente pode falar para vocês seguir a gente nos nossos canais, né? Pode Crescer. Bora Crescer Oficial no YouTube, Bora Crescer .oficial no Instagram, Bora Crescer Oficial no Facebook, né? Vários Agora canais. O podcast Pode Crescer no Instagram. Pode Crescer também com o podcast. Nossa, Crescer. tá virando a menininha dos olhos esse Pode Crescer. É um novo canal que a gente está abrindo, né? Em frente à Escola de Desenvolvimento Humano Bora Crescer, que a gente incentiva as pessoas a olharem para si mesma e crescer, olhando para os seus travas, para os seus bloqueios. E a gente vai começar a trazer exercício de constelação, vamos trazer os bonequinhos. Vamos trazer convidados também. Vamos trazer convidados. Alguns convidados que já estão fechando aí com a gente aí, para a gente colocar assuntos que ajudem você a crescer na sua vida, né? A crescer em vários aspectos. Aspectos financeiros, aspectos de relacionamento, aspectos de saúde, todos os aspectos que moldam esse tripé que é ser um adulto saudável. Mas para a gente descobrir esse adulto saudável, a gente tem que limpar a casa, fazer uma faxina. E aqui a gente vai mostrar quais os produtos de limpeza preferidos do universo. É isso aí. Certo? Então, bora crescer. Muito bom, muito gostoso bate-papo.